Jornal BO. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Hoje vamos falar sobre a atual polêmica do livro didático lançado pelo MEC, onde ensina o novo método da gramática da língua portuguesa, cujo o nome do livro é Por uma Vida Melhor. Vamos ver então dois documentários do jornal Bom Dia Brasil da Rede Globo, onde Sérgio Nogueira e Alexandre Garcia comentam sobre o livro. Alexandre Garcia, o Ministério da Educação, esclareceu que a norma culta da língua portuguesa vai ser sempre exigida nas provas e nas avaliações, que isso fique bem claro. Renata, quando eu estava no primeiro ano do grupo escolar e a gente falava errado, a professora nos corrigia, porque ela estava nos preparando para vencer na vida. É notório que o conhecimento liberta, que forma eleitores e contribuintes conscientes, gente que cresce e faz o país crescer, né? É notório que o conhecimento vem pela educação, em casa, na escola, na vida. E também é óbvio que a raiz de tudo está na capacidade de se comunicar. A linguagem escrita que transmite, difunde o conhecimento e o pensamento diferencia o animal ou homem dos outros animais. A educação liberta e torna a vida melhor porque nos livra da ignorância, que é essa condenação a uma vida difícil. Quem for nivelado por baixo, terá a vida nivelada por baixo. Pois, ironicamente, esse livro se chama Por uma Vida Melhor. Se fosse apenas uma polêmica linguística, tudo bem, mas faz parte do currículo de quase 500 mil de alunos e é abonado pelo Ministério da Educação. Na moda do politicamente correto, defende o endosso ao falar errado para evitar um preconceito linguístico. Olha, ainda hoje todos vimos o chefão do FMI algemado. Aqui no Brasil, ele não seria algemado porque não ofereceria risco à sua custódia. No Brasil, algemas constrangem o detido. Aqui no Brasil, alunos analfabetos passam automaticamente de ano para não serem constrangidos. Aboliu-se o mérito e agora se aprova a frase errada para não constranger. Olha, a Coreia saiu da terra arrasada por 2 guerras em apenas 2 ou 3 décadas de educação rígida. A China, que há poucos anos estava atrás do Brasil, sabe para onde está indo a razão de 10% ao ano do PIB. Com educação rígida, tradicional, competitiva e premiando o mérito. Por aqui, com a chancela para a ignorância que infelicita, estamos apontando para o sentido contrário. Alexandre, nós temos aqui no estúdio, a gente vai conversar também com o professor Sérgio Nogueira sobre esse livro que recomenda o equivocado, como é que você falou? O inadequado. O adequado, o inadequado, e não distingue o certo do errado. Isso seria, digamos, o início do fim da gramática? Olha, primeiro eu quero parabenizar o Alexandre, que foi brilhante na sua fala. Eu fico até, me tirou as palavras, o safadinho do Alexandre, um abraço para ele. Mas a verdade é o seguinte, o fim da gramática já vem sendo feito há um bom tempo por essa nova linha do ensino, da chamada linguística moderna, em que o certo e errado é abandonado e as variantes linguísticas são valorizadas, até aí tudo bem. Eu não conheço a autora deste livro. Eu gostaria muito de crer que ela teve boas intenções, que seria, digamos, incentivar os alunos a não serem preconceituosos. Por sinal, função de qualquer professor. Pois de é, português, professor. Matemática, história. A gente gostaria de mostrar, então, para as pessoas também que estão em casa, o que está nesse livro aprovado pelo MEC. Olha só, o livro ilustrado mais interessante, Estão Emprestado. Tem também, na variedade popular, basta que a palavra os esteja no plural. Essa é a explicação que o livro dá para poder usar, assim, digamos, essa forma não tão culta da gramática. Tem outro exemplo, mas eu posso falar os livros? O livro diz, claro que pode. E a explicação é a seguinte, dependendo da situação, a pessoa corre o risco de ser vítima de preconceito linguístico. Isso é preconceito, professor? Bom, da mesma forma que se ele for fazer uma entrevista, não, o Max Guerin vive falando isso. Se for fazer uma entrevista de chinelo de dedo e camisa regata, ele vai ser discriminado da mesma forma. O que mais me irrita nessa situação toda é que, se falamos tanto em preconceito, em discriminação, eu acho que discriminação maior é você
alguém acreditar que nossa criança é incapaz de aprender a fazer plural, a concordar verbo com sujeito. Gente, o soletrando está provando isso aí. Questões ortográficas mais complexas, eles são capazes de aprender. O programa do Luciano Huck, do Luciano Huck, no qual eu Soletrando. participo, sou testemunha, ninguém me disse nada, eu vejo, sinto isso. E nós podemos imaginar também o contrário, ou seja, a pessoa que estudou, que faz as concordâncias certas, que usa as palavras gramaticalmente corretas, poderá ser discriminada no futuro? Vamos ter uma inversão de valores. Agora, é né? importante salientar isso, até o próprio MEC fez questão de divulgar, de dizer que no vestibular, nas provas de vestibular, a norma culta da língua vai ser observada, ele não pode se confundir. Isso é um né? contrassenso. Se a escola é transformadora, vocês pagariam para escola, seja... Porque pública é cara também, não é? Se a escola pública é gratuita, Todos pagamos lenda. pela escola Todos pública, pagamos né? pelas escolas públicas. Você pagar uma escola em que o seu filho vai continuar falando aquela língua que ele não precisa, que ele pode aprender sozinho. Eu me lembro na época do internetês, me perguntaram, tem que usar o internetês na escola? Claro que não. Internetês o meu filho aprende sozinho em casa, diante de um computador, não precisa de professor para isso. Professor, a língua é um traço de união nacional e ela estaria ameaçada? Nesse caso, sim. Porque é diferente você respeitar as variantes regionais, as variantes sociais, e não conhecer uma língua geral, uma língua padrão. Por sinal, o nosso trabalho constante aqui na Globo, que é conseguir essa linguagem, como no caso do Bom Dia, que atinge sul, norte, leste e oeste. Hoje um gaúcho da fronteira se comunica com o sertanejo. Professor Sérgio Nogueira, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia. Claro, pois não. Olha, diante de toda essa polêmica, o MEC, me desculpe, é Enem desorganizado, ProUni, falta de fiscalização, agora é o livro didático, já teve problema com o livro de história. Gente, pior é aquela reportagem sobre merenda. Esta me irrita profundamente, mais até como educador e não como professor de A português. reportagem que o Fantástico divulgou sobre as merendas nas escolas. Isso é a maior vergonha. E a diretora foi exonerada porque denunciou. Bom, a notícia foi publicada no dia 17 de maio. Como podemos ver, o MEC lança no livro argumentos para acabar com o preconceito linguístico, onde não se deve corrigir para não constranger. Segundo a autora do livro, Heloísa Ramos, a nova gramática tem como objetivo ensinar aos alunos a cultivação da língua nativa. Eles podem sim falar o português da forma coloquial, de acordo com as variedades linguísticas regionais, pois aboliu-se o certo e o errado, diga-se agora o adequado e o inadequado. Se esse novo método de ensino for aprovado pelo MEC, que atitude e que reação os estudantes, pais e professores, enfim, todos os demais envolvidos com a sociedade que se preocupam com a educação do nosso país tomarão diante dessa situação? Acredito que diante de todas essas informações, nós devemos nos mover contra isso, pois o MEC está lançando um livro o qual vai ensinar nossas crianças a falar errado, e sendo que eles vão cobrar a língua padrão nos vestibulares e concursos públicos. A gente é super contra esse novo livro. Como assim ensinar modo de falar errado para nossas crianças, sendo que isso você aprende no seu dia a dia? E se eles acham que isso vai acabar com o preconceito linguístico, eu acho que vai aumentar ainda mais. Esse preconceito já começa desde quando eles acham que as crianças não são capazes de aprender o plural. Exatamente. O senhor Sérgio Nogueira e Alexandre Garcia enfatizaram muito bem isso. O nosso Brasil está caminhando completamente para o lado ao contrário. E aí? O que eu fico mais indignada é que tem algumas pessoas, não sei se é a maioria ainda, que aprovam essa lei. Vocês acreditam? Li na última semana um blog o qual uma professora de português, Janaína, de São Paulo, dizia que achava completamente certo isso, porque você deve aprender as variedades linguísticas regionais. Tá, tudo bem, você tem que aprender, não deve ter preconceito, mas daí você falar errado, eu acho que isso fica uma questão para todos nós, vocês acreditam? Então, digam vocês aprovam ou não aprovam? Obrigada. Obrigada.